Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Vamos falar nesse vídeo de um projeto que saiu na revista Eletrônica Total número 30 de março de 1991. Aqui estou eu com o meu exemplar, certo? Tenho tudo guardadinho, tudo arquivado, alguns encadernados, ou melhor, a coleção toda encadernada. E vou mostrar para vocês mais um projeto dessa revista que marcou época, porque foi uma revista em que nós tivemos diversos projetos bastante interessantes. O projeto é um transmissor para monitoria de eventos. O que é isso? É um projeto que até hoje é atual. Hoje a gente fala muito em sensores, em monitoria de eventos pela IoT, certo? Nós colocamos os chips lá na nossa casa e eles monitoram tudo. Imagem, temperatura, a presença de um intruso, incêndio, vazamentos, aquilo que você quiser. Mas isso é hoje que nós temos a IoT, que opera aí através de uma rede Wi-Fi, pode enviar o sinal para qualquer parte do mundo através da internet e você saber o que acontece em qualquer lugar pelo seu celular. Naquela época não tinha nada disso, nós estamos em 1991, essa revista. Nós não tínhamos esses recursos. O celular mal estava chegando, né? E não tinham dispositivos, certo, capazes de fazer o que hoje nós podemos fazer através da grande rede, da internet. Então esse transmissorzinho atendia aí um público especial, que inclusive serviu para algumas aplicações interessantes que eu vou contar para vocês logo mais. Esse transmissor nada mais era do que um transmissor de tom, que operava numa faixa que você podia escolher para cair no VHF, e que ele era disparado por um sensor. Então nós podíamos ter um sensor do tipo RID, um sensor do tipo chave, podíamos ter um sensor de luz ou de temperatura, como era indicado aqui as etapas diversas do projeto, né? E que a gente poderia, então, monitorar o que acontecia à distância usando um rádio ou um receptor comum. Por exemplo, eu poderia pegar o meu radinho de FM e colocar esse transmissor lá na porta de entrada da minha casa acionado através de um reed switch. Então, no momento em que a porta lá da entrada fosse aberta, apitava aqui no meu radinho. Tanto era uma maneira de eu saber o que estava acontecendo, sem precisar ter um sistema complexo com fio ou outra coisa. Eu poderia montar isso, né? Hoje a gente faz isso com o celular com a maior facilidade, porque existem aplicativos. Você pode, por exemplo, nós temos um aplicativo, né, chamado Alfred, que você põe lá no teu celular e ele monitora a imagem da sua casa jogando-a na internet e você capta em qualquer lugar. Nós podemos fazer isso, inclusive, com facilidade, hoje. Naquela época a gente fazia esse transmissorzinho e foi um sucesso porque encontrou algumas aplicações interessantes, inclusive para pesquisadores. Vai que você está... Essa é uma aplicação que me contaram, que me escreveram informando que ela foi usada para esse aparelho. Um pesquisador que tinha armadilhas para captura de animais para estudo, era um pesquisador de uma universidade, ele espalhava, né? E ele precisava saber quando uma delas tinha capturado algum animal. Porque para ele bastava um animal e ele punha várias armadilhas, se uma delas capturasse o animal, ele já podia dar por encerrado. E ele não precisava ficar percorrendo as armadilhas para saber se elas capturou alguma coisa. Ele espalhava lá 3, 4 armadilhas num perímetro que estava dentro do alcance do aparelho, né? Esse transmissor podia chegar ao ar livre a mais de 100 metros de distância. E simplesmente ficava com seu radinho lá ligado e monitorando as frequências que ele escolheu. No momento em que a armadilha fechava, ela enviava o sinal, então apitava no radinho dele e ele já sabia pelo tom do apito, porque ele ficava sintonizando qual era a armadilha. Então ele já podia ir lá e saber que capturou um animal, que ele já podia dar por encerrada a sua pesquisa. Então isso teve a sua utilidade, né? Saber, por exemplo, quando um indicador de nível, a distância, ele atingiu um nível dentro de um reservatório.
E aí você pode, por exemplo, fechar o registro à distância, sem ir lá, porque ele indicou pelo sinal que aconteceu esse evento. Hoje, tudo isso a gente faz com uma tecnologia muito mais avançada. Nós temos as plaquinhas LoRa, né? Temos outros dispositivos semelhantes a IoT, que podem enviar sinais de sensores à distância. Mais do que isso, né? Hoje a gente fala muito em fusão de sensores. O que é isso? Um aparelhinho único, ele pode trabalhar com muitos sensores e inclusive compartilhar informações com sensores distantes que estão conectados a outros equipamentos. Né? Pode-se formar uma rede via internet de sensores em que os dispositivos compartilhem as informações desses sensores. São coisas que mostram como ocorreu o avanço. Mas para que serve esse aparelhinho ainda hoje? Tem um valor histórico. Lá naquela época, né, foi um aparelho que marcou época, porque muita gente percebeu nele a utilidade que ele tinha. Muita gente montou. E ele mostra a tecnologia da época. Hoje pode ser usado em demonstrações ou para aplicações simples. Por quê? Os componentes que ele utiliza são comuns, inclusive de uma tecnologia que você tem que aprender. Ele utilizava o 555 monoastável como oscilador controlado e utilizava um outro 555 como um modulador de uma etapa de transmissão com transistor. Era feito com componentes simples. Então, hoje, se você quer aprender ou ensinar essa tecnologia, você pode montar esse dispositivo numa matriz de contato. Então, é um projeto que ainda é atual do ponto de vista didático, do ponto de vista para fazer parte de um trabalho, para uma demonstração, e até se você quer uma aplicação muito simples. Você está precisando de um sensor que você quer montar para indicar, por exemplo, como eu falei, quando uma porta é aberta ou quando um reservatório está cheio, e você pode usar o seu radinho de FM para saber quando isso ocorre. Ele vai apitar quando nós tivermos lá o registro do evento. Intensidade de luz, ele pode dar um tom diferente para cada intensidade, e você pode saber se foi uma janela aberta ou uma porta, porque as quantidades de luz são diferentes. Coisas que a gente pode ainda fazer com tecnologia antiga e que podem aprender muito e que fizeram época quando nós publicamos os artigos. Gostou? Inscrevam-se no nosso canal, deixe o seu like e veja na descrição do vídeo como encontrar o artigo original. Até mais!